Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o grande dia, né? Quem lembra? Hoje é o dia em que nós vamos falar aquela palavra que nós dissemos há mais de uma semana atrás, né? Cerca de 10 dias, sobre a palavra de Deus. Aliás, foi a semana passada que eu estava dirigindo o culto e eu falei. E quem lembra o que foi que a gente disse naquele dia, né? Nós dissemos que a gente não vai mais colocar os versículos aqui, né? Lembra disso? Quem lembra? Levanta a mão, quem lembra? Nós não vamos mais colocar os versículos, não porque é pecado, não, muito pelo contrário, é a palavra de Deus, né? Mas por uma direção do Espírito Santo de Deus. E aí nós falamos que no culto de hoje nós iríamos falar a respeito de alguns motivos, né? E esse culto de hoje vai ser, claramente, a gente vai falar sobre a palavra de Deus. O tema desse culto de hoje dessa palavra é a importância e o amor à palavra de Deus. Amém? Diga, a palavra de Deus é importante. E diga, eu devo amá-la. Amém. Só um momentinho. Deixa eu beber uma água aqui. Você pode colocar aquela imagem primeira, Tatá? Por favor. Glória a Deus. Nós não vamos botar os versículos, mas vamos colocar algumas imagens aqui. E a primeira é essa. Essa é uma foto que eu achei muito interessante. Há muitos anos atrás, cerca de uns 25, 26, 27 anos atrás, eu adquiri um livro chamado Pequena Enciclopédia Bíblica. E logo na entrada do livro tem essa foto, é por isso que ela está bem envelhecida assim. E estava escrito exatamente isso aí. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E embaixo tinha esse subtítulo, um antigo evangelista da Índia. E o que me chamou a atenção foi essa atitude na foto, né? Ele segurando ali a palavra e botando a mão no coração. Isso para mim foi bastante tocante. Sei que para você pode parecer um apelo emotivo, emocional, mas são coisas como essa, uma atitude de alguém, por exemplo, como esse homem aí, esse senhor, amando a palavra de Deus. Se você vê alguém olhando a Bíblia assim e dizendo que ama, isso já te toca. Quem é tocado por isso? Porque eu vejo que não é algo meramente emotivo, mas é algo que tem a ver com o espírito da pessoa. Porque há um reconhecimento que a palavra é a palavra de Deus. Amém, queridos? Isso não é um livro qualquer, isto é a palavra de Deus. Eu quero, se for possível, colocar aquele primeiro filme, só o primeiro, aquele dos chineses. Pode ser, Vitor? Eu quero que você preste atenção nessa filmagem aí, dos chineses recebendo a palavra, a Bíblia. Amém. Esse é o primeiro vídeo, depois nós vamos ver outro. E você não acha interessante por que esse povo está tão desesperado assim por essa Bíblia? Você tem uma facilidade muito grande, uma Bíblia na tua mão, você tem de várias versões. Hoje nós temos com tablet, com celular, mas tem lugares que eles não têm acesso à palavra, ainda hoje. Na China há um controle muito grande do Estado sobre a rede social, não é como aqui. Não tem facilidade. Esse vídeo, é verdade, deve ter de 10 a 12 anos, mas ainda hoje tem muitos lugares na China que não tem como eles terem acesso. E você tem tanta facilidade de pegar uma Bíblia assim.
da versão que você quiser. E muitos de nós não valorizamos isso. E esse versículo, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, nesse versículo, que o homem estava ali, a imagem estava lá, é o Salmo 119, versículo 97. Nós vamos fazer uma leitura em cima dele aqui. Antes de abrir no 97, que é aquele, você abra no 93, né? Alguns versículos acima. Hoje a gente vai ser, a partir de agora nós vamos ser um pouco mais lentos, né? Algumas vezes eu vou citar a Bíblia de boca aqui, alguma coisa que eu lembro e não preciso abrir, tá? Salmo 119, versículo 93 diz assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Você prestou atenção aqui? Ele está dizendo, eu não vou esquecer da tua palavra, não vou esquecer dos teus preceitos, porque por eles tu, Senhor, tem me dado vida. Diga comigo, a palavra de Deus transmite vida. Agora vamos para o versículo 97, que é aquele que estava naquela figura. Quanto amo, pode deixar a figura o tempo todo aí, viu, Vitor? Só depois, quando for pôr o vídeo. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Versículo 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Ele está dizendo, os mandamentos, a lei, a palavra, faz ele mais sábio, porque ele tem sempre a palavra com ele. Versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Por que é que ele compreende? Porque ele diga comigo, ele medita. Sou mais prudente, versículo 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Por que ele é prudente? Porque ele guarda. Ele medita, ele guarda, ele tem. Muita gente tem falado sobre a importância da palavra. Mas será que tem caído no teu coração e no meu coração o que é que isso significa? Por que a gente diz que a palavra precisa ser praticada? Por que a gente diz que você deve meditar na palavra? Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores. Aí diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele tem o prazer na lei, ele tem o prazer na palavra. Queridos, enquanto você não tiver prazer na palavra, nunca você vai entender o que significa ter vida pela palavra. Sabe, eu já falei algumas vezes aqui, talvez, não é que foi difícil na época, mas para mim seja mais fácil entender isso, embora que na época foi difícil, porque literalmente eu fui salvo pela palavra. Porque quando o Maneco pagou o preço lá de estar me acompanhando, praticamente evangelizando, né? Porque alguém que estava 5 anos desviado e tinha se envolvido com tantas coisas, eu precisava era me converter de novo. Acredito que eu nunca me converti. Por isso que eu sei que existem pessoas dentro da igreja que ainda não se converteram. E eu sei que aqui dentro dessa congregação tem gente que não se converteu. Por que eu sei? Porque eu vivi, eu sei, ninguém me engana. É possível você acreditar que Jesus é o Salvador e que a igreja está com a verdade e mesmo assim ainda não se converteu. Uma das características de alguém que realmente se converteu e nasceu de novo é que essa pessoa ama a palavra de Deus. Porque para essa pessoa, Jesus é a mesma coisa da palavra, e palavra é Jesus. Não existe diferença. Não existe isso. Eita, hoje o culto é meio enjoado, é de ensino. Eu não gosto de ensino. Eu gosto quando tem aquele retreté, aquele mover.
né? Eu gosto daquela pregação. Não, então a pessoa não entendeu ainda o que é Jesus. Jesus é a palavra, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Não existe condições de amar Jesus e não amar a Bíblia. Não existe. Não me diga que vem que eu te provo que você não ama Jesus. Às vezes as pessoas pensam que amam aquela figura de Jesus, um homem barbado, né, com um cabelo grande, às vezes pregado numa cruz, naquelas imagens, e sentem uma certa compaixão por aquela imagem e não ama a palavra, não se converteu. Não se converteu. Não há possibilidade, porque quando a gente se converte, eu vou dizer por quê, vou começar um pouquinho. Quando você se converte, a Bíblia diz que a pessoa nasce de novo, saiu da morte para a vida, e o Espírito de Deus vem habitar no coração da pessoa. A presença do Espírito de Deus testifica de Jesus e testifica da palavra. Quando a pessoa lê a Bíblia, ela se sente regozijada, porque testifica, o Espírito de Deus que está dentro dela testifica que é Deus falando. Diga, a Bíblia é Deus falando. Logo, se é Deus falando e testifica no Espírito, não tem como alguém que se converteu de verdade não amar a Bíblia. Se você não ama a Bíblia, não se converteu. Agora, o que é amar? Eu digo que eu amo a minha esposa. E não é por uma questão de emoções, é por o que eu faço por ela. Ela diz que me ama e não é por uma questão de emoção, mas é pelo que ela faz por mim. Eu amo as minhas filhas pelo que eu faço por elas. Amor é muito mais do que palavras, amor são atitudes. Por isso que nós dissemos algumas vezes, o que você faz mostra o que você é. Concorda comigo? Como é que nós nascemos de novo e dizemos que amamos a Bíblia e não meditamos na palavra? Você não acha que é uma contradição aí, não? Como é que eu digo que amo Jesus e eu só pego na Bíblia quando eu venho no domingo para a igreja? Tem algo de errado, não tem? Por isso que eu digo que tem que se converter. Eu me lembro que eu passei os primeiros 6 anos da minha vida, eu estava pensando que eu era um cristão, um crente. Eu ia nos domingos na igreja, levava uma Bíblia, mas durante a semana eu não tinha nenhuma vontade de ler a Bíblia. Nenhuma. Durante a semana eu nem pensava em Deus, eu estava mais preocupado, era na universidade, nos colegas, aquela coisa toda, e não me preocupava com nada que tivesse a ver com Deus. Não é preciso nem você meditar muito para descobrir por que é que eu me desviei, né? Porque seja qualquer tenham sido os motivos, a verdade é que se eu tivesse Deus realmente, eu nunca tinha realmente saído. Essa história de dizer que saiu porque as pessoas saem da igreja porque não tem acompanhamento, isso é conversa. Eu não acredito nisso não. Quando a gente nasce de novo, mesmo que ninguém queira saber da gente, a gente quer Jesus. Está entendendo? Não é você e pessoas, não é um clube, é você e o Senhor. Amém, queridos? Eu sei o que é pensar que era cristão, crente e não ser. E uma das características é essa, eu não tinha amor à Bíblia. E quando eu fui para o outro lado, né? Em 89, por aí, logo depois do acidente dos meus pais, final de 89 para 90, eu fui me afastando da igreja e passei 90, 91, 92, 93, 90, 91, 92, 93, longe do Senhor, totalmente longe. Começo de 94, eu estava no fundo do poço. E quando eu digo que estava no fundo do poço, não é só por problemas, eu estava no fundo do poço espiritualmente e emocionalmente também, porque eu nem sequer mais acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. Eu acreditava que aqui tinha palavras de Deus, mas os homens tinham colocado algumas coisas. Essa conversa que o povo tem por aí, né? Era o que eu estava pensando, né? E eu pensava, rapaz, isso aqui é uma coletânea de vários escritos de várias pessoas, encaixado direitinho, tem algumas coisas que é de Deus e outras coisas que é dos homens. Era isso que eu pensava. Ou seja, a minha fé tinha implodido. Houve um processo, nesses 4 anos, um processo de desconstrução da fé.
Literalmente, processo de desconstrução da fé. Li muitas coisas que falavam contra e eu não acreditava em mais nada. Mas como eu estava no fundo do poço, mesmo, em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, tudo que você possa imaginar. Sendo atormentado por demônios, literalmente, quando eu digo atormentado não é só com a cabeça, era tormento mesmo, desses de acordar de madrugada com o bicho arranhando os colchões assim, você tem ideia do que eu estou dizendo. Né? As pessoas pensam que é uma coisa meia, né? Eu estou falando sério, coisa séria. E pesadelos e tudo mais, e eu buscando ajuda, encontrei Manuel Dias, o que veio aqui, né, o ano passado. E teve um momento que Maneco disse assim, foi ler a Bíblia e eu disse, Maneco, para, eu não acredito que a Bíblia é toda a palavra de Deus, não. Acho que tem algumas coisas dos homens aí. Aí Maneco disse, você, mais ou menos as palavras, eu não me lembro exatamente que palavras, mas ele disse assim, você está percebendo o que aconteceu com você? Você sabe que foi o diabo que fez isso? Foi o mal. A gente quando está fora, né, olha como eu estava desviado, eu não chamava Deus de Senhor, chamava de Deus, e eu não chamava o diabo de diabo, eu chamava de o mal. Até o vocabulário muda, né? Porque o que prova quando o cara está desviado, né? Ele nunca diz o diabo, ele diz o mal está por aí, né? Ele nunca diz em nome de Jesus, diz em nome de Deus, né? A gente vê que o vocabulário muda, quando a pessoa não tem contato com a Bíblia. E eu disse, foi o mal mesmo, ele disse, olha, o diabo fez isso. Agora, aí ele leu o versículo de Provérbios que fala que é como uma medicina para os ossos, a palavra de Deus. E ele disse, olha, não sabe aquele remédio que você toma e ele é amargoso, mas ele te cura? Sua alma pode não estar aceitando, tua mente não está aceitando que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu sei que o teu espírito tem fome do Deus vivo. E como eu estava no fundo do poço, eu fiz um esforço, né? Minha mente não aceitava, mas eu disse, tá bom, Maneco, eu vou começar a ler e meditar e confessar o que está aqui. E a minha vida era um tormento, então eu não tinha muita... Era ou Deus, sabe? Porque você não tem muita solução, não tem um plano B. Não tem um plano B. Mas o que eu acho interessante é que o diabo, ele faz assim, né? Ele deixa você livre, 4 anos de liberdade. Eu sei como ele age, deixa você achando que está tudo bem, longe de Deus, longe da igreja, que é fanatismo, está na palavra, está buscando a Deus, eu sei como ele age. Eu estava assim também, até que pode uma doença acontecer, um acidente, algo mortal acontecer com a tua vida, porque quando você está bem longe de Deus, você está nas mãos dele, e ele faz o que quer. Uma virada, uma estrada dessa, o diabo mata você. Porque o que aconteceu comigo foi o diabo mesmo. E foi porque eu dei liberdade, porque eu passei 4 anos longe de Deus. E eu estava muito ruim, vocês nem imaginam, não vou fazer relatório de Satanás não, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu decidi confessar o que estava na palavra, de repente as coisas começaram a ficar claras para mim. Em menos de uma semana eu fui para uma reunião da igreja que eu estava, só que nessa reunião convidaram o pastor Bud, ó. E junto com o pastor Bud veio o grupo todo do Verbo da Vida, inclusive os conselheiros e tudo. E quando eu estava naquela reunião, o pastor Bud pregou e eu achei aquela palavra diferente, né? Era diferente, porque foi como os fariseus falavam, né? A Bíblia diz que os fariseus, ninguém podia contradizer Jesus, porque Jesus falava com autoridade. O pastor Bud falava com autoridade, era diferente. E ele falava e tal, e quando chegou no final, aquele jeito dele, né? Disse, temos aqui conselheiros. Se você quiser, se quiser, irmão, você pode ser batizado no Espírito Santo. Alguém aqui quer ser batizado no Espírito Santo? Eu quero. Aí pegaram, e foi só eu não, foi um grupo grande de pessoas. Naquele dia eu me lembro que tinha uns 20 a 30, com um monte de conselheiro. Eu acho que eles nem estavam, deviam estar preparados. Acho que todo mundo do Verbo da Vida foi conselheiro naquela noite ali.
E eu me lembro, Marcinha, que foi antes, isso foi exatamente o evento que a turma do Ceará foi e conheceu o pastor Bud. Porque todo mundo lá foi para aquele evento da Sara Nossa Terra. O grupo todo. E foi quando o pastor João conheceu a Janaína, aquele negócio todo, né? Veja como o mundo é pequeno, né? E o que aconteceu? Eu fui batizado do Espírito Santo naquele evento. Passei 24 horas vendo uma cruz, um X na minha frente. Eu fechava o olho, sabe quando a gente olha para essas lâmpadas e fecha o olho, não fica o formato da lâmpada? Era como se eu tivesse visto duas lâmpadas fluorescentes fazendo um X assim. Eu olhava assim e não via nada. Quando eu fechava o olho, via um X. Passei um dia inteiro vendo aquilo. Nunca mais minha vida foi a mesma. E quando eu comecei a ler a Bíblia, tudo eu via tanta revelação na palavra de Deus. E aí comecei a ter uma experiência, querido, que era a seguinte: quando me vinha alguma dúvida ou alguma coisa, eu perguntava a Deus, o Espírito Santo dizia, vá para tal versículo, tal livro, e eu ia lá e Deus falava comigo pela Bíblia. Ou seja, Deus deu uma injeção assim em mim, para eu aprender a valorizar a palavra de Deus. E eu te digo, literalmente, Deus fala através daqui, viu? Ele não fala. A gente às vezes pensa de uma forma subjetiva, tipo assim, o pastor vai pregar a palavra, Deus fala através da palavra. Não, ele fala aqui. Você abre a Bíblia e Deus fala. Você abre a Bíblia, busca, Senhor, eu quero que você me alimente. E você começa a ver, e você vai ver o Espírito de Deus falando. A boca de Deus é isso aqui, ó. Você está entendendo? Eu testifico até o fim da minha vida que a Bíblia é a única palavra de Deus. Você vai abrir o Alcorão dos muçulmanos. Você já viu como é que é o Alcorão? Ele é bem pequeno. O Alcorão foi escrito só por Maomé. Você lê os escritos aí de outras religiões, está lá, meia dúzia de pessoas que escrevem. A Bíblia foi escrita por 1.600 anos, por dezenas de homens e mulheres. Desde o agricultor, o semi-analfabeto, como podia ser analfabeto, porque senão não tinha escrito, até pessoas ricas, reis, filhos de reis, príncipes, profetas, sacerdotes. Mas o simples fato de você ler ela e tudo explica e não se contradizer, já é um grande milagre, querido. Já prova que é a palavra de Deus. Você entendeu? Já prova que é a palavra de Deus. Abre aí em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Como eu disse para vocês, estou provando aqui, ó. Minha anotação está aqui, tá? Mas eu estou abrindo a Bíblia. Jeremias 15, vamos lá, demorar um pouco, mas vamos. Abri Jeremias 15, não botei nem anotação aqui, tá? Não botei lembretezinho, não botei nada aqui, só para eu ter a dificuldade mesmo, é de propósito, tá? Senão ia ser desonesto, tá aqui, aí abria e vocês ainda procurando. Vamos lá, Jeremias 15, versículo 16. Olha que versículo lindo, isso aqui é a minha cara, isso aqui. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que coisa maravilhosa. Você entendeu o que ele está dizendo aqui? Quando eu encontrei a tua palavra, eu comi e tive alegria. Sabe por quê? Porque eu fui chamado pelo nome. Exatamente o que nós dissemos no começo. Quem nasceu de novo foi chamado pelo nome do Senhor. Quem nasceu de novo, quando pega a palavra, se alegra. Quando você abre a Bíblia e começa a ser alimentado pelo que está escrito ali, você se sente alimentado porque você tem o Espírito Santo de Deus, querido. Diga, eu sou chamado pelo nome do Senhor. Glória a Deus. Quando você abre o livro de Apocalipse, você já viu o que tem lá?
Muita gente passa, assim, alguns nem passam, né? Porque tem medo de abrir Apocalipse. Apocalipse, querido, só fala grandes coisas assim de bichos, de 7 cabeças e coisas do mais. Estou exagerando aqui, né? Só a partir do capítulo 6 até o 19. E tudo aquilo ali é o miolo da grande tribulação que você não vai passar. Mas o início de Apocalipse e no final fala de coisas maravilhosas da igreja. E no início de Apocalipse, no capítulo 1, é a revelação de Jesus. Capítulo 2 e 3 são as cartas às igrejas. E lá no capítulo 1 de Apocalipse, vamos abrir Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa maravilhosa. É bem verdade que aqui está falando especificamente sobre Apocalipse, mas muitas coisas que estão em Apocalipse, porque está dentro da palavra de Deus, também tem a ver com a palavra de Deus. E aqui em Apocalipse diz assim, versículo 3, 1:3. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, aqueles que leem, diga ler. Aqueles que ouvem, diga ouvir. Que guardam as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, diga guardar. Então tem que ler, ouvir e guardar. É muito bom você ler a Bíblia de voz alta, viu? Faz bem. Porque quando você lê a Bíblia de voz alta, você não só está lendo e colocando através da mente, caindo no seu coração, mas você está ouvindo. E o processo cognitivo aí é mais forte, isso aí vai fazer gravar aquelas informações. É muito saudável para a tua vida espiritual, no teu devocional, você ler a Bíblia e ir lendo assim. Vós, porém, vou ver aqui um versículo aleatório que está aqui. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então não é só a informação que caiu na minha mente, mas é uma informação que eu estou ouvindo. O processo cognitivo é mais forte. Os laços cognitivos são mais fortes. Você já prestou atenção que quando você ouve alguém falar, grava mais do que só ler? É ou não é verdade? Por isso que é importante também a gente vir para o culto, porque você está ouvindo a palavra, você está me vendo, e você está vendo os irmãos, e você está ouvindo a mensagem. Você precisa entender que o que a gente recebe de Deus, presta atenção, o que a gente recebe de Deus, vem sempre ou pelo ouvido ou pela visão. E que a mente é muito importante no que vai cair para o espírito. Nada, preste atenção que eu vou dizer aqui, é muito forte isso, preste atenção. Nada cai no seu espírito se a sua mente não permitir. Nada vai edificar a sua vida e o seu espírito se a tua mente não permitir. Se você ficar pensando besteira do tipo, eu não sei, não estou gostando desse negócio, não gosto do timbre de voz do pastor, eu não gosto desse lugar, eu não gosto disso, daquilo outro, eu nem queria ouvir esse tipo de palavra hoje, eu estava precisando de outra palavra. Então a tua mente está totalmente contaminada com preconceitos. Esses preconceitos impedem que o que Deus tem para falar caia no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Mas se você não está ouvindo de verdade, não gera fé. E você só vai ouvir de verdade se a tua mente estiver aberta. Se tua mente estiver fechada, você não ouve e não gera fé. Então tudo só cai no teu espírito se a tua mente permitir. Porque Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Se todo mundo obedecesse a Deus, e se todo mundo tivesse com a mente aberta, quando eu digo todo mundo, é todos os cristãos estavam fiéis, todos os cristãos estavam batizados no Espírito Santo,
Todos os cristãos estavam cheios da palavra. Essa é a verdade? Não é. Por quê? Porque a mente das pessoas estão contaminadas, com preconceitos estabelecidos. Eu não concordo com isso, eu não acho isso, não acho aquilo, pronto, e aí você não recebe tudo que poderia receber. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o processo cognitivo, quer dizer, de aprendizagem, passa pela sua mente. Só vai cair no seu coração o que tua mente permite. Então a gente precisa entender que a tua mente e a forma como a tua mente vê é muito importante no processo de aprendizado de Deus. E aí você já começa a entender por que é importante pegar a bibliazinha de papel. Porque a bibliazinha de papel é algo que estimula a emoção, é algo que estimula a tua mente, está repleto de simbologia e significado, e isso vai agregar valor no que Deus tem para falar para você. Sei lá, pausa para reflexão. Você já tem ouvido muito falar a respeito dos prejuízos do celular? Quem já ouviu aqui? Em todo lugar, né? É YouTube, é programa de TV, não é? Muita gente falando, especialistas, psicólogos, muita gente falando sobre o prejuízo que uma vida totalmente digital traz. Você já sabe que faz prejuízo em todos os sentidos. Por exemplo, muita gente não consegue mais ler livros totais, porque estão acostumados a ver só postagem. Tem gente que não lê nem postagem com 3, 4 parágrafos lá no Instagram, de tanta preguiça que a mente ficou condicionada a ver pequenas frases ou pequenas filmagens. A tua mente foi condicionada a isso. Esse é só um dos perigos do celular. A nossa vida ficou melhor, mas ao mesmo tempo ficou pior. Nossa vida ficou mais rápido nas comunicações, tudo ficou mais fácil de comunicar, de passar, de distribuir a informação, mas ficou pior na profundidade e na essência. Vejo muita gente que parece que sabe de tudo, mas na verdade não sabe de nada. Porque não tem vivência, não tem prática. Isso você só vai ter com leitura profunda, estudo profundo e prática profunda. Coisas que a vida virtual é o contrário. A vida virtual quer rapidez. Tenha muito cuidado com esse negócio de resultados rápidos, porque resultados rápidos sempre tem pouca profundidade. É igual aquela história do dinheiro. Dinheiro fácil vai embora porque não foi conquistado. Dinheiro que foi dado não é conquistado. E quando não é conquistado, não é valorizado. Informação que não foi estudada não é valorizada. Você tem que estudar aquela informação. Se alguém diz para você que A e B vai dar em C, você tem que estudar porque o que é A, de onde veio A, de onde veio B, qual é a relação de A com B. Será que realmente A vai contribuir para B ou os dois estão contrários? Para poder entender por que vai dar C. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? A gente não pode pegar, A mais B dá C, pronto, guardei essa informação, está gravado aqui. Não gravou nada. Você precisa entender as essências das coisas. Da mesma maneira a palavra, querido. Aprender a palavra não são um monte de versículo virtual que você vê aqui e vai embora para casa. Aprender a palavra tem que ser vivida, tem que ser meditada. O aspecto visual é muito importante. O trabalho de procurar a página é importante porque você valoriza aquilo que você tem trabalho para buscar. Um versículo aqui dado, olha só que versículo maravilhoso. Amém, palavra boa. Mas quando você cata e encontra, eu não sabia que estava aqui nessa página. Aí você olha depois e vai ver que o versículo anterior fala de outra informação, do posterior fala outra, aí você vê o contexto. Queridos, eu tinha uma Bíblia, né? Essa eu não tenho mais. Quando eu conheci Fabiana, eu já tinha
perdido essa Bíblia, porque ela soltou as folhas. Mas eu tenho uma Bíblia, que foi a Bíblia de quando eu estava passando por esse processo todo. E eu me lembro que ela tinha uma capa dura, aí eu vi que era dificultoso com capa dura, era a Bíblia de Vida Nova. E eu peguei ela, era uma Bíblia de estudo, então ela tinha anotações embaixo no rodapé e tinha uma cadeia temática. Então eu gostava muito dela porque ela era duas Bíblias em uma. Ela era a Bíblia Shed de estudo misturada com a Bíblia Thompson. Uma Bíblia muito boa. E eu ficava estudando, rapaz, aquilo, e eu me lembro que Deus falava comigo, eu começava a chorar, sabe, de tanto eu manusear aquela Bíblia e chorar nas páginas, ela ficou dessa grossura assim, ó. Porque molhou de lágrimas, lágrima mesmo, eu estou falando, eu chorava o tempo todo, porque eu comecei a amar, sabe, lembra daquela mulher que chorava nos pés de Jesus, e enxugava com o cabelo? E Jesus disse, quem muito é perdoado, muito ama. Era exatamente o que eu estava acontecendo. Para mim, os pés de Jesus é aqui a Bíblia. E eu estava chorando o tempo todo, porque eu lembrava, meu Deus, como é que eu não valorizei a palavra de Deus? É por isso que esses chineses estavam fazendo isso. Eles não tinham a Bíblia. Eles ouviam falar, alguém falando um versículo, alguma página, algum lugar, e quando eles têm a própria Bíblia deles, eles amam, porque não é o papel, entenda, é o conteúdo. Mas mesmo sendo o conteúdo, o papel é importante, porque tem um aspecto visual que vai agregar valor na tua aprendizagem. O cheiro da folha nova, quem é que sabe o que é ler um livro, né? Coisa maravilhosa, é diferente. Esses PDF, quando eu me lembro que quando saiu o PDF e e-book, todo mundo dizia, vai acabar com os livros. Porque você vai ter a sua biblioteca na palma da sua mão. Balela, nunca vai acabar com o livro. Porque quando você pega um livro, você cheira aquelas folhas, você vê aquele papel, não tem comparação. Eu tenho muitos PDF em casa e dá canseira ficar vendo PDF com a tela jogando luz. Mas quando você pega o papel é diferente, querido. Isso não é saudosismo, não. Isso é provado. Bíblia, livro é diferente. Agora o que vale para livro, vale para a Bíblia também. É do mesmo jeito. Quando você pega o papel e começa a ler e meditar, isso agrega valor. Só o esforço de você procurar já faz você valorizar. Sabe, eu vivi um tempo, é interessante, as meninas estavam falando um dia desse, eu e Fabiana, mais eu ainda, que eu sou mais velho, né? Eu vivi literalmente o tempo que pegou tudo isso aí, né? Porque na minha casa tinha o som em LP, quem lembra dos LP? e depois a gente conseguia os gravadorzinhos de fita cassete, quem lembra das fitas cassete? A década de 70 e 80 foi toda isso, né? LP e fita cassete, né? E gente, era uma coisa do outro mundo pegar a fita cassete, e aí você queria a música, aí você não tinha o LP, aí você tem um colega seu que tinha o LP. Me empresta esse LP, para quê? Para gravar na fita cassete. Quem lembra desses episódios, hein? E aí você valorizava aquela fita, porque estava ali gravada a música que você não tinha um LP. Quem lembra disso? Mas é interessante como a gente valorizava isso, né? Hoje a gente nem liga. Sabe, a pessoa às vezes mora na beira da praia. Sabe o que é que eu vou dizer, né? A gente morava em Campina Grande, 100 quilômetros, era como daqui para Londrina a praia. A gente ia uma vez no ano na praia. Aí eu aprendi o que é ter falta quando a gente foi para o Mato Grosso do Sul. Entendeu? Você vai para o centro do continente, aí você fica milhares de quilômetros de uma praia, você começa a valorizar. A pessoa diz, meu sonho é ter uma piscina em casa. Aí compra uma casa ou aluga uma casa com piscina. Só dura alguns meses, até você enjoar da piscina. O ser humano tem isso, tudo que é fácil a gente não valoriza. Sabe o que está acontecendo? Ninguém está valorizando mais livro, ninguém está valorizando mais música, ninguém está valorizando nada, porque agora tudo pelo pendrive, é virtual, e as coisas perderam o valor. Sabe que esse tipo de coisa está acontecendo dentro da igreja?
Pessoas estão desvalorizando a informação bíblica, porque tudo é fácil, tudo é virtual, é tudo no celular, e o que está acontecendo é que as pessoas não estão amando mais a palavra como deveriam. Mas a igreja, a Bíblia diz, ela é a coluna e baluarte da verdade. O dever da igreja é trazer equilíbrio. O dever da igreja é botar as pessoas nas estribeiras de Deus, assim, ó, puxar e dizer, vamos voltar à razão, dar umas tapas, sabe aquele negócio? Acorda para a realidade, que realidade não é celular, realidade não é virtual, isso aí é tudo balela, isso não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é o que está produzindo fé, e o que produz fé tem que ter agregado valor, querido. E você não vai valorizar aquilo que é fácil. Quanto amo a tua lei. Você entendeu o que é isso? E deixa eu dizer uma coisa para você, já fazia alguns meses que Deus estava falando para mim, uma inquietação. Rapaz, esse negócio de estar toda hora, todo mundo vendo aqui, aí eu comecei a ver todo mundo só no celular. Acho que esse negócio não está correto. Porque eu sempre fui antirreligioso. Você está entendendo? Eu não gosto desse negócio de religião. Eu acredito que o que me fez não ver dessa forma no início é que eu pensei que estar com a Bíblia na mão era só um pensamento religioso. Igual aqueles irmãos, né, que, olha, o servo de Deus tem que estar com a Bíblia debaixo do braço, né? E eu comecei a pensar desse jeito, eu disse, rapaz, isso é religião. E como eu gosto da pregação bem rápida, eu vi que era muito fácil você estar no tablet aqui, e com esse meu tablet aqui é melhor ainda com esse programa que eu tenho, porque está aqui, ó. Você está vendo vermelhinho aqui, cada pontinho vermelhinho desse é um versículo. Olha como é fácil, só eu clicar nele, ó, aparece o versículo. Só eu clicar nele, está vendo? Está tudo aqui, ó. Os textos estão tudo aqui. Então não tem trabalho nenhum. Ah, pastor, mas não é uma benção. Não, porque você fica viciado, daqui a pouco você não abre mais nem a Bíblia. Você entendeu? Carro, uma coisa muito boa, não é bom carro? Você precisa ir lá para Sarandi, o carro é uma maravilha, né? Aí ele começa a ser problema quando você começa a ficar gordo e não anda para canto nenhum. Não é? Porque tudo que está sendo feito no mundo é para facilitar o trabalho. A tecnologia está aí para você ter menos trabalho. Aí tem as casas eletrônicas, né? Já tem o bichinho lá, o robô que limpa o chão, para você não precisar varrer. Daqui a pouco vai ter o robô, já tem robô, né? Mas daqui a pouco esses robôs vão começar a fazer serviço, vão lavar a roupa, vão fazer tudo, e daqui a pouco ninguém faz mais nada, porque robô vai fazer tudo, né? Mas acontece, querido, que você só vai valorizar o que você se esforça. Pode ter certeza de 100% que se Jesus não voltar antes, daqui a 100 anos, ninguém vai fazer quase nada e o índice de suicídio vai aumentar. Porque ninguém vai dar valor a nada. Não dá valor ao livro, não dá valor à música, não dá valor a palavras, não dá valor a atitudes, não dá valor à igreja, não dá valor a pastor, não dá valor a amizade, não vai dar valor a nada. E como você não dá valor a nada, você perde a razão de viver. Então, cristianismo ele é o contrário a tudo isso. Cristianismo é relacionamento, cristianismo é entrega, cristianismo é amor. E não só amor aos irmãos, mas amor a Deus. Requer esforço. Veja, a salvação não é pelas obras, mas toda pessoa que ama, lembra que eu disse aqui, que se eu amo a minha esposa, o meu amor é provado, não é porque eu digo, é pelo que eu faço. Se eu amo a Deus, o meu amor a Deus é provado pelo que eu faço. Se eu digo que amo a Bíblia, meu amor é provado pelo esforço que eu tenho. Pelo dinheiro que eu invisto. É verdade ou não é? O meu amor é provado quando eu dou dízimo e oferta.
Porque eu estou confiando que eu estou dando a Deus, eu não estou dando a homens. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 7, que aqui são homens que recebem, mas lá em cima quem recebe é aquele que se testifica que vive. Ou seja, quem recebe o teu dinheiro é Jesus. Lembra que Jesus, quando estava aqui nesta terra, a Bíblia diz que ele com os discípulos sentou-se de frente do gasofilácio para ver as ofertas das pessoas. Você já pensou se eu fizesse isso? Já pensou, no dia da hora oferta, se eu ficasse assim, que absurdo, que falta de ética. Jesus estava olhando, e naquela época não tinha envelope não, viu, meu irmão? Ele via literalmente o que as pessoas estavam dizendo. Tanto é que a Bíblia diz que ele viu os grandes depósitos de dinheiro que os ricos estavam dando, e de repente ele viu, e os seus discípulos viram também, que uma viúva deu a moedinha dela. Tudo que ela tinha. Por quê? Porque Jesus e Deus não está interessado não é no dinheiro, Ele está interessado no seu coração. E o seu coração realmente prova que ama a Deus quando você faz algo. Você se esforça, você ora, você medita, você lê a Bíblia. Sabe, se a minha vida espiritual de leitura bíblica está sendo danificada, porque eu encontro tudo aqui, e olha só, a palavra permanece a mesma, pronto, está aqui. Para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra do céu. Oh, glória a Deus. É diferente de eu procurar aqui, encontrar, pega a minha canetinha, marco, anoto. Sabe, quem lê livro, sabe que tem estudiosos que analisam isso, como você vai guardar as informações de um livro? E muitos dizem, não, você tem que ler, reler, depois você marca, e é bom você anotar nas páginas do livro, porque você está dialogando com o livro. Sabe que é a mesma coisa que funciona com a palavra, quando você lê, anota, você está dialogando com Deus, é Deus falando com você. Aí ali tem um versículo, vá para tal versículo, aí você vai lá para o outro versículo, aí passa a página, vai para o final da Bíblia. Querido, esse processo agrega valor na sua cognição. Você vai, querido, as palavras que eu me lembro até hoje foi coisas que eu encontrei catando na minha Bíblia de papel assim. Sabe, por que eu estou dizendo isso? Eu não sou contra eletrônico, eu sou contra preguiça espiritual, isso eu sou contra. Eu sou contra a lei do menor, não existe isso, lei do menor esforço com Deus, não existe. Lei do menor esforço é lei de incredulidade. Estão comigo? Então, por que eu estou dizendo? Querido, antes de continuar, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é proibido você usar tablet, não é proibido usar celular, você pode pegar sua Bíblia no celular, não tem problema, ninguém vai lhe julgar por isso. Eu estou te dando os motivos pelo qual eu aconselho você ter uma Bíblia de papel, é diferente. Amém? Você pode ter, mas para o teu bem é melhor que você leia na Bíblia de papel. Pastor, isso é o ponto de vista do Verbo da Vida? Não. Isso é o ponto de vista do ministério? Não. É o ponto de vista meu mesmo. É eu com Deus. Deus está falando isso comigo. Mas eu sei que eu não estou sozinho. Quantos podem dar um amém aqui? Porque o Espírito é o mesmo e ele testifica. Não, você pode pegar o tablet, você em casa, pode, faça. Agora, faz um esforço para o teu bem. Tá? Faz um esforço, procura meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz muita coisa, a Bíblia diz que ela é eterna, a palavra de Deus é eterna. Então, Salmo 119, versículo 89, vamos lá. Alguém está recebendo algo da parte do Senhor aqui? Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. É interessante que aqui a palavra que no hebraico foi usada é a palavra dabar, que significa palavra rema, palavra falada.
O que isso nos traduz? Que a palavra falada de Deus é o que você tem nas suas mãos. Mas como diz Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes. E o especialista em grego, Rick Renner, não é a dupla sertaneja não, é um homem chamado Rick Renner. Tá? Um dia desse eu cheguei para disse Rick Renner, e a dupla sertaneja se converteu? Não, Rick, não é Rick e Renner não, é Rick Renner o nome dele, tá? Rick Renner diz que no grego essa palavra de dupla, dois gumes, significa literalmente palavra de duas bocas. Agora, por que ela é de duas bocas? Porque a palavra dabar, falada de Deus, da boca de Deus, foi firmada no céu. Mas ela precisa ser firmada na terra quando você fala. A boca de Deus, a sua boca. A boca de Deus, a sua boca. A palavra que para sempre está firmada nos céus é a palavra dabar, hebraico, a mesma coisa de rema, a que saiu da boca de Deus. Mas ela precisa ser vivida, ser crida. Para tanto você precisa meditar e falar. Por isso que é importante ler e falar. Vamos lá, vamos falar algo aqui. Eu quero que todo mundo pegue a sua Bíblia. Se você está com o celular, pode pegar o celular, não tem problema. Vai lá para Efésios capítulo 1. Efésios. Oh, glória a Deus, Deus é bom. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todo mundo pega a sua Bíblia e todo mundo vai ler. Vamos ler todo mundo, responsivamente não, todo mundo junto agora, né? Em concordância. Vamos ler? Atenção, 1, 2, 3, agora comigo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Temos algumas diferenças de versões, mas todas vão dizer que você foi abençoado ou que é abençoado. Você percebeu que é diferente? Vamos ler de novo, vamos lá. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Está percebendo que é diferente? Diga mais uma vez comigo, vamos lá. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você percebe que você começa a ficar convicto que você é abençoado? Há poder na palavra falada. E o poder começa a agir logo na tua mente. É o primeiro que é atingido é a tua mente. Lembra que eu falei? É muito importante a mente no processo cognitivo. Então você precisa ser mentalmente convencido para depois ser espiritualmente convencido. Estão entendendo? Um cristão, um crente que medita diariamente na lei do Senhor, ele prospera em tudo. Vamos lá para Josué capítulo 1. Todo mundo já sabe que versículo que eu vou, mas vamos lá ler, né? Vamos lá ler. Josué, depois dos 5 livros de Moisés, né? Depois do Pentateuco. Vamos lá para Josué, capítulo 1. Você veja que Josué, quem lembra da história? O próprio Deus que falava claramente com Moisés, agora vai falar com Josué. Responsabilidade grande de Josué. Está à frente de milhões de pessoas. Muito. E com criança, com tudo. E um povo nômade que está andando e que estava atrás de uma terra prometida. Responsabilidade muito grande. Não é interessante que a maior responsabilidade que uma pessoa pudesse ter, porque não existe maior. Essa responsabilidade de Josué é maior do que a do presidente Trump dos Estados Unidos. É maior do que o presidente lá da Rússia, de qualquer lugar. Por que é maior? Porque ele está com um povo nômade, o que já é pior do que qualquer outro país.
Ele está com um povo que saiu de uma escravidão, um povo que está num sofrimento de 40 anos no deserto, e o que ele tem é um relacionamento com Deus. Aí Deus aparece para ele e diz isso aqui, olha só. Versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, ou seja, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, presta atenção, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Lembra que lá tem gigante, tem gente... Não falaram para o povo lá que mora lá que foi dado, né? Mas Deus está dizendo que deu. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Meu Deus do céu. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Para um pouco. Olha só, ele está dizendo, você vai, a terra eu dei. Tá? Você sabe, é mais ou menos assim, você sabe que tem um monte de gente, guerreiro bravo, gigante, gente braba ali. Gente que mata. Tá? Gente perigosa. Mas sabe aqui, eu dei tudo. Eu dei tudo. Ninguém vai poder te resistir. Então é um confronto, né? É um negócio aqui que ou você vai ou vai, né? Aí é nesse momento que ele diz no 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Queridos, é um negócio tremendo. Essa conversa aqui é conversa de gente grande, né? Deus e Josué, é negócio assim, monstruoso, é um negócio imenso, que ninguém pode nem imaginar. Se pegar todos os reis e governadores desse mundo e todas as riquezas que tem no mundo, não chega nos pés do chão da conversa que está tendo aqui. Então, ele diz, ó, tem aí, tem criança, tem milhões de pessoas, mais de 6 milhões de pessoas. Viu? Mas é tu, vice? Oh, rapaz, que responsabilidade. A pessoa, Zé Luiz, se Deus dissesse para tu, está aqui, Maringá inteira, todo mundo aqui, depende, e é tu. Já pensou? É tu, Zé Luiz, que vai fazer Maringá inteira prosperar. É tu. Recebe. Rapaz, o cara treme nas bases, não treme não? Aí Deus diz, seja forte, seja macho. Não trema não, seja macho. Seja macho. Não fraqueie, como diz o pessoal faz o meme lá no Nordeste, não se mexa, não se bula, não trisque nem o zóio. Não se bula não. Bula é se mexer. Não trisque nem os olhos, não, seja macho. É engraçado, mas o negócio não foi brincadeira, não. Aí ele diz no 7, tão somente, mais uma vez ele diz, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado, olha só, teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Sabemos que aqui estava falando da lei do Pentateuco, só que isso é estendido para tudo que está na Bíblia. Essa aqui é a lei da dupla referência profética. Se você não ouviu falar, existe isso. O que é a lei da dupla referência profética? É quando um texto a priori está tratando de um caso, mas a posteriori ele também é um princípio espiritual para aquele outro caso. E aí ele diz, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você está entendendo a importância? Nem para a direita, nem para a esquerda. Fazer tudo o que está neste livro da lei.
Não cesses de falar. Ué, não era só para obedecer o que está no livro? Por que eu tenho que falar? Lembra das duas bocas? Dupla face. Lá em Hebreus, que eu disse, capítulo 4 diz o quê? Ela é uma espada de dois gumes, no original grego, de duas bocas, porque a boca de Deus para sempre está afirmada no céu, lá no Salmo 119. Mas a tua boca tem que estabelecer aqui na terra. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Lembra da oração do Pai Nosso? Para que ela seja estabelecida aqui na terra, o crente tem que falar. Eu sou abençoado, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que as trevas não vão prevalecer sobre a minha vida, nem sobre a minha família, nem sobre essa igreja, nem sobre a tua vida. Essa é a minha boca falando a verdade de Deus, a dupla referência, a segunda voz. Diga comigo, precisa de uma segunda voz, porque a voz de Deus já falou, você precisa falar a sua. Veja que Deus veja um encontro aqui de gente grande, de um negócio sério, e Deus diz, não cesse de falar, não pare de falar, não cesse de falar, deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí ele diz, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando é que a gente prospera e é bem-sucedido? Quando a gente não para de falar, praticar e meditar. Lembra das bênçãos do Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Ler, ouvir, guardar. Aí ele diz no 9, olha, Deus é maravilhoso. A Bíblia, Deus falando na Bíblia, ó, não te mandei eu, como que diz, acorda, não te mandei. Não sou eu que estou mandando. Não prestou atenção que eu estou falando aqui não, hoje, aqui de noite, aqui na igreja. Não te mandei, presta atenção, não te mandei eu. Não estou falando para você. Pegue a Bíblia, leia, medite, fale alto, declare. Seja a segunda voz, porque a primeira Deus já falou. Deus para sempre está estabelecido nos céus. A barra de Deus, ou seja, a rema de Deus, a palavra falada já foi falada nos céus, está ecoando pelos céus, mas é preciso ser absorvida do seu coração, falada com a sua boca, a segunda voz que estabelece verdades aqui na terra. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas. Temor, medo é o contrário de fé. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por que Deus é contigo? Porque você está com o livro da lei, falando, meditando, dizendo, falando o que está escrito nele, crendo, praticando. Você começa a entender por que eu falei sobre não botar o versículo aqui. É porque existe um processo cognitivo que está sendo prejudicado com a nossa virtualidade, com a gente muito envolvido com coisas eletrônicas, tira o foco. Não, tudo que pode tirar o teu foco, jogue fora. Sabe, literalmente, vamos lá para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 veio agora no meu coração. Preste atenção nesses versículos de Hebreus capítulo 12. Oh, aleluia, vamos finalizar com isso. Hebreus capítulo 12. Ele no capítulo 11 fala sobre a fé, capítulo 11, versículo 1 é o conceito de fé, o que é fé. Aí logo depois ele começa a partir do versículo 4, versículo 5, a tratar dos heróis da fé, daqueles que foram firmes, que morreram, mas continuaram sendo firmes, porque eles ainda não tinham recebido aquilo que somente poderia receber na nova aliança, e vai falando aquilo, e vai falando. Quando ele chega no capítulo 12, ele diz no versículo 1 o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear
tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os heróis da fé, que ele disse no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ou seja, é para se desembaraçar do peso e do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, nesses dias isso aqui tem sido peso. Não porque é ruim, é uma bênção. E eu gosto de usar isso aqui. E facilita. Amém? E o seu celular também. Mas por que eu estou dizendo que está sendo peso? Porque a prática de só ler a Bíblia aí tem sido um peso porque está tirando o foco. Se tirar foco é peso. Diga comigo, se tira o meu foco, é peso. É bom, é agradável, mas tira o foco. Não, pastor, é porque você desconhece. Tem aplicativos que faz a gente ficar no foco. Eu sei disso aí tudinho, já vi isso aí tudo, querido. Mas na Bíblia, precisa ter esforço. Eu tenho esses aplicativos. Tem aplicativo de Bíblia. Agora tem um aplicativo de Bíblia. Agora não, já tem um tempo, né? Eu já li a Bíblia toda em áudio. Quem já leu a Bíblia toda em áudio aqui? Eu já li. Mas, seja sério, dá uma sensação que está faltando algo, não? Até porque você sabe, você está ouvindo a Bíblia ali e vai lavar o prato. Aí olha o prato e a Bíblia falando lá. E aí você desconecta do que está sendo dito. Tirou o foco. Porque você está lavando o prato, está botando a comida não sei aonde. É ou não é? O menino grita, ela vai falar com o menino, vai pegar o cachorro, o gato, não sei aonde, e a Bíblia rolando lá. Aí você, lê a Bíblia. Leu não, porque para ler a Bíblia tem que, se esforçar. Você entendeu? Quantos estão comigo aqui? Amém? Pastor, eu não concordo. Então, só pedir que você medite em tais coisas, que Deus vai esclarecer. É pecado ler Bíblia no celular? Não é pecado. Eu vou continuar lendo também. Vou continuar. Mas eu não vou deixar de ler a minha Bíblia no papel. Você entendeu? Eu não vou permitir que algo se torne peso para mim. Porque eu amo a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Não vou nem olhar. Nem. Veja só o que ele diz: Deus, vieste até nós através da tua palavra. Deus vem até nós através da palavra dele. Valorize o que você tem. Valorize. Sabe, quando Deus falou comigo isso, coisa simples, está vendo? Essa é uma Bíblia velha, tem umas fitas aqui. Eu peguei e botei uma capa nela. Claro que eu vou comprar hoje. Na verdade, eu comprei uma nova, está chegando aí. Mas assim, até o cuidado que a gente tem com o livro, né, com a Bíblia, demonstra o respeito que a gente tem com ela. E eu quero que você entenda, eu não estou idolatrando um livro. Eu estou valorizando o que tem dentro dele. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, nós honramos a tua palavra. Nós reconhecemos que a tua palavra para sempre está firmada nos céus. Reconhecemos que é através da tua palavra que nós temos vida. O teu filho Jesus, na oração, na última oração dele, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Obrigado pelo poder renovador, vivificador, santificador, transformador da tua palavra, Senhor. Obrigado porque por nela nós temos recebido vida, por ela nós temos recebido fé, por ela nós temos vivido a nossa vida. Obrigado porque a Bíblia diz não só que a alegria do Senhor é a nossa força, mas também diz na tua palavra que nós nos tornamos alegres quando nós respeitamos, honramos e amamos a tua palavra. Obrigado, Senhor,
que essas palavras que foram ditas aqui, em respeito e honra à tua palavra, que são ungidas com o óleo do Espírito, venha a frutificar no coração de cada um, que haja um amor maior pela tua palavra, que haja um desejo de meditar, de estudar, de confessar, de ler a tua palavra, que haja um desejo, uma valorização maior, para que dessa forma tudo que tem sido ensinado, pregado e ouvido, seja realmente praticado, e que haja transformação de vidas nesta congregação e por meio de Jesus Cristo, de teu Santo Espírito na vida de cada um, em nome de Jesus.